Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistências materiais. Nessa aula daremos continuidade na resolução dos nossos exemplos de dimensionamento de estruturas isostáticas, com apoio de primeiro, segundo e terceiro gênero. Nessa maratona, nesse longo percurso de aula que nós estamos tendo de resolução desses exemplos, hoje trabalharemos com apoio de terceiro gênero, com cargas distribuídas retangulares. O apoio de terceiro gênero é aquele apoio que é engastado, que é fixo, okay? Que não consegue ter o deslocamento nenhum dos três sentidos, vertical, horizontal e de rotação. Essa estrutura que estamos analisando aqui é uma estrutura em balanço. Por que em balanço, Cleber? Porque apenas uma única de suas extremidades está engastada e a outra está livre. Podemos perceber também que nessa estrutura temos o que? Uma carga distribuída. Essa carga distribuída tem o formato de quê? De um retângulo. Por isso recebe o nome de carga distribuída retangular. Sabe-se que carga distribuída são aquelas cargas que atuam ao longo do eixo da distância linear, não atua em um único ponto, ela atua em vários pontos. Ok? Vamos resolver nosso exemplo 01, tá? Apoio do terceiro gênero. O primeiro passo é identificar os tipos de apoio, que no caso que é do terceiro gênero. Se é do terceiro gênero, fornece quantas reações de apoio? 3. Uma reação horizontal no ponto A, uma reação vertical no ponto A e uma reação de momento, diferente do apoio do primeiro e do segundo gênero, que não gera momento, que eu chamo de MA. Eu já sei que essa estrutura aqui, pelos seus apoios, ela vai fornecer quantas reações? 3. Eu tenho quantas equações? 3 também, porque toda estrutura sempre vai ter as 3 equações de equilíbrio. Se eu tenho 3 reações e 3 equações, eu tenho o quê? Uma estrutura isostática. Certo? Toda aula aprendemos a identificar esse tipo de estrutura em função dos seus vínculos, em função dos seus apoios. É um processo bem simples. Já o segundo passo aqui, vocês precisam redesenhar a estrutura com as reações de apoio e o cálculo da carga resultante, ok? Então vocês vão redesenhar toda a estrutura e vão calcular a resultante dessa carga distribuída e fazer a localização das reações de apoio. Eu vou começar primeiramente a encontrar a sua força resultante, tá? Como é que eu encontro a força resultante? Quando é a carga distribuída, a força resultante aqui no caso, ela é numericamente igual à área da figura. Que figura geométrica é essa? De um retângulo. Então, força resultante, ela é igual à área da figura. Se é um retângulo, a área da figura de um retângulo é base vezes altura. Quanto é a base da carga distribuída? 3. Quanto é a altura? Não tem altura. Só que quando eu vou calcular a resultante de uma carga distribuída, que é numericamente igual à área de uma figura, ela não vai ter altura. A altura eu vou utilizar a intensidade da força. E a intensidade é quanto? 4. Eu substituí a altura pela intensidade da força. 3 vezes 4, 12. Então a força resultante aqui vai ser de 12 kN. Ok? Após encontrar sua força resultante, eu vou concentrar a carga, a força resultante. Ah, Clebson, não entendi. Por que você vai concentrar? Porque, pessoal, vocês podem observar aqui que 4 kN está atuando em toda a extensão da minha viga, tá? Ela tem uma intensidade de 4 kN por metro. Tá me dizendo que a cada metro eu tenho uma intensidade de 4 kN. Então, para se tornar um processo mais fácil, mais prático, eu tenho que calcular a sua força resultante, que é a força máxima dela, que deu um valor de quanto? 12. Após calcular a sua força máxima, a sua força resultante, eu tenho que saber a que ponto essa força resultante vai atuar. Então, eu vou concentrar ela na minha estrutura.
ela é concentrada pelo centro de gravidade das figuras geométricas planas, pessoal. Né? Eu estou atuando com que eixo aqui? O eixo X, né? Porque minha viga está na horizontal, é o eixo X. Então, se é o eixo X, lembra do centro de gravidade de um retângulo no eixo X? XG? Se um retângulo era base dividido por 2, qual é a base da carga distribuída? 3. Substituindo lá, ó, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então a minha força ela vai estar localizada a uma distância de 1,5 m das extremidades da carga distribuída. Ela vai estar a uma distância de 1,5 m dessa ponta e 1,5 m dessa outra ponta. Entre outras palavras, quando a carga distribuída é retangular, a sua força resultante sempre vai atuar onde? No centro, bem no meio. No meio de 3 sobra 1,5 para cada lado, tá ok? Aí como na imagem aqui eu redesenhei para vocês, ó. Fiz o carregamento com as reações de apoio, reação vertical, reação horizontal, reação de momento. Lembrando que o sentido de rotação sempre vai ser sentido contrário à força, tá? Nas minhas aulas anteriores eu falei que a reação de apoio ela vai ter sentido contrário à ação da força. Se eu tenho uma força atuando de cima para baixo, a minha reação vai ser de baixo para cima. Então, se essa força vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido horário, a minha reação vai ser no sentido anti-horário. Por isso que eu arbitrei ela no sentido anti-horário, tá? Então, dando continuidade aqui, eu fiz um retângulozinho para representar que minha carga distribuída antigamente era retangular. Calculei a sua resultante, deu 2 kN, né? Calculei o centro de gravidade dela, que deu 1,5 m das extremidades, ou seja, bem no centro, né? Antigamente era um comprimento total de 3 metros, agora vai sobrar 1,5, né? A distância da força aplicada, que é a força resultante, ao ponto de apoio, que é o ponto A. Após fazer o redesenho de todo esse carregamento, eu vou calcular as reações de apoio. Eu vou calcular as reações, o somatório, calcular as reações de apoio, que eu faço uso das equações de equilíbrio. A primeira equação de equilíbrio que eu vou utilizar é o somatório das forças verticais, que é as forças em Y, né? Forças que estão para cima ou para baixo. A primeira força vertical que eu tenho é o que? RVA. Positivo ou negativo? Positivo, porque está apontando para cima. Qual é a próxima força vertical que eu tenho? 12. Positivo ou negativo? Negativo, porque está apontando para baixo, tá? Igual a zero. Quando eu não tenho mais nenhum carregamento, é igual a zero para tornar a estrutura em equilíbrio. Então, RVA, que é a reação vertical no ponto A, vai dar igual a quanto? 12 kN. Porque está negativo, vai para depois da igualdade, positivo. Então, RVA aqui vai ter uma intensidade de quanto? De 12 kN. Já encontrei a equação de equilíbrio no eixo Y, no eixo vertical. Vou para a horizontal. O somatório das forças horizontais deve ser igual a zero. Força que estiver apontando para a direita é positivo e o que estiver apontando para a esquerda será negativo. Então a primeira força que eu tenho é RHA, que é positivo, né? Coloquei negativo, foi erro meu, porque está apontando para a direita, né? Mais RHA. Quando eu não tenho mais nenhuma força, vai ser igual ao quê? Igual a zero. Se eu não tenho força atuando no sentido horizontal, logo eu não vou ter força horizontal, sempre vai ser nula. Agora eu vou calcular os momentos, né? Sabemos que momento é força vezes distância, né? Força que atua na estrutura, a distância em relação ao ponto de apoio. Sabemos que quando eu levo em consideração o momento, eu tenho que levar em consideração um ponto fixo, um apoio. No caso aqui eu só tenho um apoio A, então eu vou levar em consideração o somatório dos momentos em relação a esse apoio, que é o ponto A. Tá? Só que aqui eu já tenho o que? Um momento concentrado, tá? Mais ou menos. Menos. Quando o momento tende a rotacionar a estrutura no sentido anti-horário, será negativo. Quando ela tenta rotacionar a minha estrutura no sentido horário, será
positivo. Esse MA está rotacionando em que sentido? Anti-horário, então será menos MA, tá? Mais RVA é a força, porque momento não é força vezes distância. Qual a distância de RVA até o ponto A? Não tem distância, né? Porque se eu prolongar RVA aqui até o apoio A, vai dar zero. Então, força vezes distância, que é zero, tá? Qual a próxima força que eu tenho? 12. 12, ela vai tentar rotacionar minha estrutura em qual sentido? No sentido sentido horário. Então será o que? Positivo. 12 é a força, né? Qual a distância da força 12 até o apoio A? Até o ponto A? 1,5. Então será 12, que é a força, multiplicado pela distância do apoio, do ponto. 1,5. Será positivo? Por que positivo? Porque vai tentar rotacionar minha estrutura no sentido horário. Então vamos nós, repito, menos MA, coloco em evidência, né? É igual 12 vezes 1,5 dá 18, igual a zero, porque eu não tenho mais nenhuma força que tende a provocar momento, tá? 18 vai para depois da igualdade, tá positivo, vai negativo, multiplicado por menos 1. Sei que no final, o nosso momento vai dar 18 kN vezes metros. Por que 18 kN vezes metros? Porque momento não é força vezes distância. Qual a unidade de força? KN. Qual a unidade da distância? Metros. Então vai ficar kN por metro. Ok? Já encontramos o momento A, né? Então a reação de apoio do terceiro gênero aqui, de momento, ela vai ter uma intensidade de quanto? De 18 kN. Uma reação vertical de quanto? De 12 kN. E reação horizontal não tem, né? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo conseguimos observar uma estrutura engastada, né? Onde apenas uma única de suas extremidades é apoiada pelo apoio de terceiro gênero e a outra é livre, né? Ok? Temos uma carga distribuída e uma carga concentrada. Em toda estrutura que estiver uma carga distribuída, o primeiro passo é você ter que encontrar a força resultante. Ou seja, você vai centralizar essa carga distribuída em uma única carga, uma força resultante, tá? Lembrando que ela tem o formato de um retângulo, é uma carga distribuída retangular, que tem uma intensidade de 15 kN por metro, tá? O comprimento dela é de 2,5, ok? Esse primeiro passo é você identificar o tipo de apoio. Esse apoio é do terceiro gênero, logo vai fornecer 3 reações de apoio, tá? Se eu tenho 3 reações de apoio, também vou ter 3 equações de equilíbrio. Então o número de equações é igual ao número de reações, né? Não vou ficar repetindo isso aqui toda a aula, porque já está cansativo. Então a estrutura isostática, tá? Segundo passo, eu vou redesenhar a estrutura para vocês, com o carregamento das reações de apoio e da força resultante. Tá? Então, eu vou calcular a resultante, primeiramente, dessa carga distribuída. Lembrando que a força resultante é numericamente igual à área da figura. Então, força resultante é igual. Essa figura é parecida com um retângulo. Tá? Então, vai ser base vezes altura. Qual é a base da figura? 2,5. A altura eu não tenho, mas eu utilizo a intensidade da força, que é 15. 2,5 vezes 15 dá 37,5 kN. Então essa carga distribuída, quando for concentrada em uma única carga, ela vai ter a intensidade de quanto? De 37,5 kN. E essa força resultante, ela vai atuar em um único ponto. Eu transformei ela em apenas uma única força. Então eu tenho que saber a que ponto ela vai atuar. Então para isso você vai utilizar o centro de gravidade, né, no eixo X de uma figura retangular. Então para calcular o centro de gravidade no eixo X, XG de um retângulo, é a base dividido por 2. XG aqui é igual, quem é a base? 2,5 dividido por 2. 2,5 dividido por 2 dá 1,5.
Então essa força resultante aqui, de 37,5 que eu acabei de encontrar, ela vai atuar a uma distância de 1,25 m das extremidades esquerda ou direita. Ela sempre vai atuar no meio, tá? Quando for carga retangular. Lembrando, quando for carga retangular, a força resultante sempre vai atuar no meio. Um meio de 2,5 dá quanto? 1,5 para cada lado. Redesenhar a estrutura aqui para vocês, ó. Apoio do terceiro gênero, 3 reações de apoio, uma vertical, uma de momento e uma horizontal. Lembrando que essa de momento sempre vai ser sentido contrário à aplicação da força. Essa força vai tentar rotacionar minha estrutura em qual sentido? Horário. Logo a reação de apoio vai ser sentido contrário, então vai ser anti-horário. Ok? Aqui eu concentrei a carga, tá? Obtive novas distâncias, 1,5 do apoio A, mais 1,5, mais 2,5. Ok? Então vamos nós encontrar agora as reações de apoio que vai ser gerado nessa estrutura. Primeiro passo que eu utilizei foi o somatório das forças verticais, força que estiver para cima ou para baixo. A primeira força vertical que eu tenho é RVA, positiva porque está para cima, menos 37,5 porque está para baixo, menos 6 porque está para baixo. Não tendo mais nenhuma força vertical igual a zero. Mais RVA igual menos 37,5 menos 6 dá menos 43,5, perdão, igual a zero. Logo, RVA vai ser igual a 43,5 kN, porque vai parar depois da igualdade positivo. Então, RVA vai ter uma intensidade de quanto? 43,5 kN. Pessoal, estou indo um pouquinho rápido porque essas operações aqui nós já fizemos várias vezes nas nossas aulas anteriores. Então, também para não prolongar muito o vídeo, eu estou acelerando um pouco a resolução do cálculo. Tá, o próximo passo, somatório das forças horizontais. Tá, eu não tenho força horizontal, igualei a zero logo, porque eu não tenho força horizontal. Só tenho essa reação aqui, então vai ficar mais RHA, porque mais RHA, porque está apontando para a direita. Tem mais alguma força horizontal? Não tem, então faço o quê? Igual a zero. Então nessa estrutura eu não tenho força horizontal. Agora vou calcular os momentos, tá? Lembrando que eu tenho um momento concentrado aqui, MA, tá? Mais ou menos, menos, né? Porque está tentando rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário. Aqui, ó, conversão de sinais, menos MA, mais RVA vezes zero, né? RVA é a força, né? Vezes a distância até o ponto A. Não tem, então vai ser zero. Força RVA, distância zero. Vou para a próxima força. 37,5 é a força. Qual é a distância de 37,5 até o ponto A? 1,25. Então é força, que é 37,5 vezes 1,5, que é a distância. Positivo, porque vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido horário, tá? Vou para a próxima força, 6 kN. 6 kN é a força. Qual a distância de 6 kN até o apoio A? Isso tudo, ó, 2,5 mais 1,25 mais 1,25. No caso vai dar 5 metros, então vai dar 6 vezes 5. Vai dar positivo também, porque vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido horário. 37,5 vezes 1,25 dá 46,87. 6 vezes 5 dá 30. 46,87 vezes 30 vai dar, no caso aqui, iria dar menos MA mais 76,87. Fiz o processo logo direto, joguei para depois da igualdade, então vai negativo, né? Porque 46,87 mais 30 daria 76,87 positivo. Como vai para depois da igualdade, vai negativo. É multiplicado por menos 1. O momento vai ter a intensidade de quanto? 76,87 kN por metro, vezes metros, tá? É o valor dessa reação de apoio de momento, 76,87.
Aqui tem um exercício proposto para vocês. Espero que vocês respondam para ser cobrado com uma avaliação parcial. Então a aula de hoje foi isso. Abraços virtuais e até a próxima. Fiquem com Deus.